O Irã não apenas recusou negociações com os Estados Unidos da América, mas também começou rapidamente a restaurar as instalações nucleares que haviam sido atacadas pelos americanos no dia anterior. Em imagens de satélite foi notado que equipamentos pesados apareceram na instalação em Fordo, que começaram a limpar as entradas do local. Ao mesmo tempo, o Irã encerrou oficialmente a cooperação com os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica e até desmontou as câmaras que haviam sido instaladas nas instalações nucleares para monitoramento. E hoje, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, reconheceu que o Irã precisa de apenas alguns meses para restaurar seu programa nuclear. E até agora ninguém sabe para onde foi todo o urânio enriquecido. E essas não são todas as revelações da Agência Internacional de Energia Atômica. Neste episódio vamos discutir com vocês a declaração de Grossi que chocou muita gente hoje. Vamos discutir as consequências dos ataques americanos contra instalações nucleares no Irã e também como o Irã pode restaurar rapidamente seu programa nuclear. Meu nome é Alexei Petchy, hoje é 29 de junho no calendário. Em seguida vamos falar sobre tudo em ordem. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e, claro, se inscreva no meu canal do Telegram Petchy News. O link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então vou começar com a notícia de como o Irã está correndo para restaurar suas instalações nucleares. Nas imagens de satélite recentes da instalação nuclear iraniana de Fordo, é possível ver equipamentos de engenharia. São escavadeiras e tratores. E esses equipamentos de engenharia provavelmente estão tentando limpar as entradas para o complexo subterrâneo para avaliar o grau de dano ao complexo por dentro. Além disso, agora é possível imaginar o tamanho das crateras causadas pelos ataques dos mísseis americanos. Bem, pelo que vejo, a cratera tem mais ou menos o tamanho de uma escavadeira. Ao mesmo tempo, o Irã não permitirá mais que o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, inspecione suas instalações nucleares e não permitirá a instalação de câmeras de vigilância nesses locais. Isso foi declarado oficialmente hoje pelo vice-presidente do parlamento iraniano, Hamid Reza Haji Babai. E, segundo Babai, essa decisão foi tomada por Teherã depois que dados confidenciais sobre instalações iranianas teriam sido encontrados em documentos ligados a Israel. A seguir vou citar Babai. A Guerra de 12 Dias é uma continuação dos 47 anos de inimizade que os Estados Unidos da América mantêm contra o povo iraniano. Não se trata de mísseis ou do programa nuclear, mas sim do próprio povo do Irã. Babai também acrescentou que a decisão final foi tomada justamente pelo povo iraniano. Citação: quanto mais o inimigo pressionar, mais forte será a nossa resposta. Aqui lembro brevemente que no dia 27 de junho, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que o país encerra oficialmente a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. No dia 22 de junho, os Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra 3 instalações nucleares no território do Irã, em particular contra a usina de Fordow, instalações em Natanz e em Isfahan, onde ocorre o enriquecimento de urânio. O presidente Donald Trump já declarou várias vezes sobre a completa destruição desses alvos, e ele também informou sobre um acordo entre o Irã e Israel para o cessar-fogo. E então, no dia 24 de junho, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, declarou que seu país alcançou uma vitória histórica após o término da guerra de 12 dias com Israel. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também descreveu o fim da guerra como uma vitória histórica para seu povo. Agora, a principal questão que resta é se o Irã pode restaurar seu programa nuclear rapidamente após os ataques dos Estados Unidos da América. E segundo o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, pode? Rafael Grossi concedeu uma grande entrevista na qual admitiu que o Irã precisaria de meses para restaurar seu programa nuclear. E a seguir vou citar algumas declarações importantes de Grossi, como se diz, sem cortes. Então, a primeira citação de Grossi sobre os danos. O dano causado pelo impacto pode ser descrito de diferentes maneiras, mas está claro que o que aconteceu, em particular em Fordo, Natanz e Isfahan, onde o Irã tinha e ainda tem, em certa medida, capacidades em termos de processamento, conversão e enriquecimento. O urânio foi destruído em grande parte, mas uma parte disso ainda foi preservada. Em algum momento, a Agência Internacional de Energia Atômica terá que voltar lá. Embora nosso trabalho não seja avaliar os danos, mas sim restaurar o conhecimento sobre as atividades que ocorrem lá e garantir o acesso ao material que eles irão produzir, caso continuem com essas atividades. Mas isso já depende das negociações, que podem ser retomadas ou não. Então, o que vemos aqui, eu acho, é que temos um retrato de um programa que foi seriamente danificado e agora precisamos nos concentrar nos próximos passos.
A seguir, mais uma citação de Rafael Grossi sobre como ele reage à decisão do Parlamento do Irã de interromper a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica. Eu não diria que olho com interesse e certa preocupação para o que eles aprovaram, mas claro, é a lei deles, é o Parlamento deles. Mas sabe, aqui existem consequências legais. Um tratado internacional, claro, tem prioridade. Você não pode se basear em uma lei interna para não cumprir um tratado internacional. Mas o Irã não está dizendo isso agora. Eu acho que isso é construtivo. É por isso que eu acho que precisamos nos aprofundar nos detalhes, porque o trabalho terá que continuar. Caso contrário, ninguém vai ter ideia do que está acontecendo no Irã. O Irã continuará com seu programa nuclear, cujos contornos ainda precisam ser vistos, e tenho certeza de que isso fará parte dessas negociações, que espero que sejam retomadas em breve. A seguir, mais uma citação de Grossi sobre o fato de que o Irã, ao que parece, estava expandindo uma nova instalação nuclear em Isfahan antes do ataque de Israel. Antes do início da guerra, o Irã nos informou que eles tinham uma nova instalação de enriquecimento em Isfahan e nós íamos até lá no dia 13 de junho para inspecionar essa instalação. Mais tarde, ele foi seriamente danificado. Eles, claro, podem proteger suas instalações, mas sabem que nos acordos que temos existe uma cláusula e isso não se aplica apenas ao Irã, mas a qualquer outro país. Se um país, em algum momento, sentir que algumas das coisas que estamos inspecionando precisam ser protegidas ou algo assim, eles devem nos informar e nós devemos ir e inspecionar. Além disso, Grossi comentou dos rumores de que o Irã poderia ter removido urânio enriquecido das instalações nucleares antes do ataque dos Estados Unidos da América. E aqui está a resposta dele. Citação. Supomos que, quando eles anunciaram que iriam tomar medidas de proteção, isso poderia incluir também a remoção do urânio enriquecido. Mas admito, nós não sabemos onde esse material pode estar ou se parte dele poderia ter sido alvo de ataque durante esses 12 dias. Então, alguns poderiam ter sido destruídos durante o ataque, mas alguns estoques poderiam ter sido movidos. Então, em algum momento deve haver um esclarecimento. Se não recebermos esse esclarecimento, isso vai continuar pairando sobre nossas cabeças como um potencial problema. É por isso que eu digo que é tão importante, antes de tudo, que o Irã permita que nossos inspetores continuem seu trabalho insubstituível o mais rápido possível. O Irã tinha um programa muito extenso e ambicioso, e parte dele talvez ainda esteja lá. E se não, há também uma verdade autoevidente de que ele certamente ainda tem o conhecimento e também ainda tem as capacidades industriais. O Irã é um país muito complexo do ponto de vista das tecnologias nucleares. Você não pode desfazer o conhecimento que possui, nem as capacidades que tem. Então, eu acho que todos nós devemos entender que isso não será resolvido de forma definitiva apenas pelo caminho militar. É preciso haver um acordo. Lembro que foram anunciadas medidas de proteção que poderiam incluir a movimentação de equipamentos e materiais. Nós não sabemos, vimos as mesmas imagens que o resto do mundo desses caminhões e não queremos tirar conclusões precipitadas sobre isso. Mas vamos adiante. Grossi declarou que o Irã está realmente perto de criar armas nucleares. Cito, antes de tudo, eles não tinham armas nucleares. Isso precisa ser dito. O que nos preocupava eram outras coisas que não estavam claras. Por exemplo, encontramos vestígios de urânio em alguns locais no Irã que não eram instalações nucleares declaradas oficialmente. E por anos perguntamos por que encontramos esses vestígios de urânio enriquecido nesses locais, mas simplesmente não recebíamos respostas confiáveis. Se havia material lá, onde esse material está agora? Então pode até ter havido mais, nós não sabemos. Eles podem ter, durante vários meses, eu diria, várias cascatas de centrífugas funcionando e produzindo urânio enriquecido. Mas, como eu disse, sinceramente não dá para afirmar que tudo desapareceu e que não há mais nada lá. Então, se eles quiserem, eles podem começar a fazer isso de novo. Essas são as declarações do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, apesar da afirmação de Donald Trump de que todo o programa nuclear do Irã foi completamente destruído. Por isso, ao que me parece, isso é só o começo. Vou deixar reticências aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se. Até mais a todos.